Abra sua Bíblia em João 11, nós vamos ler primeiro em João 11 e depois João 12. O contexto desse texto é que Jesus tinha 3 amigos, e esses 3 amigos Jesus amava. A Bíblia fala isso, que Jesus amava aqueles 3 amigos. O nome era Marta, Maria e Lázaro. Com certeza você já ouviu essa história. E em um determinado momento Lázaro adoeceu e ele morreu. Só que antes de Lázaro ter morrido, as irmãs mandam um recado para Jesus dizendo que ele estava doente, mas Jesus se atrasa. Jesus não vai imediatamente e Lázaro morre. E depois Jesus vai a Betânia, e quando ele chega lá, Marta questiona Jesus: mas por que tu não vieste, Senhor? Agora Lázaro está morto. E Jesus diz a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim. E Marta diz: eu creio, Senhor, eu sei essa ressurreição que um dia todos nós teremos. E Jesus diz: não, Marta, não é disso que eu estou falando. Eu posso ressuscitar o seu irmão hoje. E Maria creu. Então é esse o momento. Então Jesus agora está na frente do sepulcro de Lázaro. Lázaro tem 4 dias morto e Lázaro já fedia. Lázaro já estava em estado de decomposição. E aí Jesus chega diante do sepulcro de Lázaro e fala o seguinte, pode passar o texto, por favor. João 11, você pode acompanhar aí também na sua Bíblia. E ele diz assim: olha, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixa-o ir. Muitos, porém, pois dentre os judeus que tinham vindo a Betânia para falar com Maria e Marta e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E aí, passando um tempo depois, Lázaro já estava ressuscitado. Lázaro já tinha voltado para o convívio da sua família, dos seus amigos. E aí volta, e a gente vai para o texto de 12 agora, que diz o seguinte: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, que era o lugar onde moravam os seus amigos Marta, Lázaro e Maria. Onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos? Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de alto valor, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com os seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do perfume. Quem gosta de uma comida boa aí, levanta a mão. Quem sabe fazer uma comida boa, levanta a mão. Aí nem todo mundo sabe. Jesus, ele gostava de comida boa, e Jesus gostava de estar à mesa, era um dos seus lugares preferidos. Esse é um dos muitos textos que refere Jesus estando à mesa. A mesa, nós sabemos, é um lugar que acontece muita coisa, mas o momento aí também era uma semana antes da morte de Jesus, era a última semana de vida de Jesus, e o clima era pesado. Jesus sabia que na próxima sexta-feira ele estaria morto. Ele sabia disso. E o clima naquele momento, tanto em Galiléia quanto na Judéia, para onde ele tinha ido, era um clima de trama, de perseguição. Os líderes religiosos, tanto os saduceus, os fariseus, eles estavam perseguindo Jesus, porque Jesus ia contra aquilo que eles pregavam. Então havia um clima de perseguição e a morte de Jesus estava próxima. Mas Jesus, assim como eu e você, ele tinha amigos, nós acabamos de ver isso. No seu círculo de relacionamento, não tinham só os discípulos que eram próximos, Pedro, Tiago e João, o tão querido e amado discípulo. Jesus também tinha amigos. E um desses amigos eram exatamente Pedro, Lázaro, Marta e Maria. Jesus mesmo intitula no texto:
Lázaro, o nosso amigo. Provavelmente, por causa desse motivo, é que Jesus, naquele momento tão tenso, resolve ir para Betânia, para o lugar onde moravam os seus amigos. Porque aquela casa não era simplesmente uma base para o ministério de Jesus, onde ele ia, onde ele dormia, onde ele comia, onde ele se deitava. E você sabe o que nós fazemos na casa dos amigos. Mas também aquela casa era um lugar de refúgio de amizade para Jesus. Ele estava num momento difícil e ele procurou seus amigos. Você sabe o valor da mesa de um amigo na hora de um momento difícil. E Jesus chega então àquela cidade, aquela pequena aldeia, um vilarejo na verdade, chamado Betânia. E enquanto Jesus está lá, Jesus recebe um convite para jantar na casa de alguém. E João não cita quem é, mas se a gente for ver a mesma circunstância, o mesmo fato, em Marcos e em Mateus, em Marcos 14 e em Mateus 26, os discípulos afirmam que a casa onde Jesus foi convidado para jantar era de Simão o leproso. Agora, por que Simão o leproso? Com certeza, Simão, ele poderia ter sido leproso, mas agora ele não era mais. Porque ele estava recebendo pessoas na sua casa, ele estava no convívio social. Então, provavelmente, Simão tinha sido um objeto do milagre de Jesus. E por isso, Simão convida Jesus para estar à sua casa. E Jesus jamais nega um convite para ir a qualquer lugar. Quando você chama, Jesus vai. Quando você clama, Jesus atende. Quando você convida, Jesus se faz presente. Assim como Jesus fez naquela casa. Jesus foi e ele confirmou a presença. Eu vou naquele jantar. E então, a partir do momento que Jesus confirmou que ele estaria naquela reunião, naquele jantar, a cidade começou a se movimentar, porque pense, era uma cidade pequena, e aquela cidade, aproximadamente um mês atrás, tinha visto uma das coisas mais maravilhosas. Jesus tinha ressuscitado Lázaro, e esse fato correu por todos os lugares. Todo mundo sabia que Jesus tinha ressuscitado um homem em Betânia, e todo mundo estava curioso para saber, para ver, para olhar Jesus e o homem que ele tinha ressuscitado. Então a cidade começou a movimentar-se para estar também naquela casa, porque Jesus estaria lá. A presença de Jesus estava confirmada. Então as pessoas começaram a também querer ir naquela casa para ver Jesus. Mas esse não era um momento de pesar, apesar de toda a circunstância que envolvia aquele momento. Não, era um momento bom, era uma festa, era uma celebração, era um jantar para comemorar. Afinal, Lázaro estava vivo. E apesar desse jantar, dessa ceia, não revelar uma despedida, só quem sabia que Jesus iria morrer era ele mesmo. Ele sabia toda a conjectura que estava acontecendo por trás de tudo aquilo. Mas aquela reunião, apesar de não mostrar uma despedida, ela apontava e ela preparava alguns cenários para os últimos dias de Jesus. Então aquela reunião, ela não era uma reunião comum. Aquela reunião, ela tinha uma atmosfera diferenciada. Em primeiro lugar, porque Jesus estava presente. Mas também havia um quê de curiosidade. Muitas pessoas estavam lá simplesmente porque elas estavam curiosas para ver Jesus, que tinha ressuscitado Lázaro, e também para ver Lázaro ressuscitado. Então, tinha um quê de curiosidade, mas também tinha um clima profético. Porque Maria, com os seus atos, ela vai revelar muita coisa que iria acontecer. Então tinha um clima de revelação, tinha um clima de gratidão, tinha um clima de serviço. Marta estava lá, tinha um clima de júbilo, de aprendizado, de milagre, de celebração e adoração. Havia muitas pessoas naquela reunião, pessoas diferentes, umas muito próximas de Jesus, eram amigos de Jesus, outras nem tão próximos, outras com proximidade nenhuma. Elas estavam lá simplesmente para ver o que iria acontecer naquela reunião.
mas todas estavam apenas por uma razão: a presença de Jesus. Jesus estaria lá, ele tinha confirmado que ele estaria lá. E se nós tomarmos como referência todo esse cenário dessa reunião, com pessoas diferentes, com a motivação diferenciada, mas sempre com a atenção de que a presença de Jesus estava lá, confirmada, e nós sabemos que nós chamamos Jesus no início desse culto, chamamos a presença de Jesus, e quando nós chamamos, Jesus vai. E se nós tomarmos como referência tudo isso, nós podemos nos ver nesse cenário. Nós estamos numa reunião, nós não temos um banquete de comida, mas nós temos um banquete espiritual. Eu e você somos diferentes, nós viemos de variados locais, nós somos pessoas diferentes, e muitas aqui podem ter um conhecimento muito grande a respeito de Jesus. Os fariseus, os líderes religiosos, eles conheciam muito da vida de Jesus, eles sabiam cada passo de Jesus, mas eles não tinham nada de relacionamento com Jesus. Talvez muitos aqui conheçam muito de Jesus, mas não tem nada de relacionamento com Jesus. Talvez você tenha um conhecimento parcial, talvez de vez em quando você vem à igreja, talvez de vez em quando você estuda, talvez o seu relacionamento seja um relacionamento superficial, mas você está aqui. Mas naquele lugar também tinham pessoas íntimas de Jesus, pessoas que conheciam Jesus, pessoas que recebiam Jesus na sua casa, pessoas que tinham um grau de intimidade muito grande com Jesus, como muitas pessoas aqui. E o mais importante de tudo, todas aquelas pessoas estavam lá, mas Jesus também estava. Jesus estava lá. E lá no verso 1, o discípulo João fala assim: olha, foi, pois, Jesus 6 dias antes. João começa afirmando que Jesus foi, porque ele tinha sido convidado. Jesus está aqui. Há uma certeza, Jesus estava lá naquela casa. Jesus sempre vai aonde ele é chamado. Mas aí o texto continua. No versículo 2, ele diz: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Agora, são aquelas pessoas que fazem algo para Jesus. E a gente tem que pensar que aquelas pessoas só fizeram algo para Jesus porque Jesus estava lá. O foco era a presença de Jesus. Se Jesus não estivesse lá, nada seria feito. Mas aquelas pessoas fazem algo para Jesus. E a presença de Jesus, além de mudar a atmosfera de um lugar, ela nos move a fazer alguma coisa diante da presença de Jesus. Não tem como estar na presença de Jesus e não fazer nada. Nós vamos ver reações boas ou más, mas não há como estar na presença de Jesus e ficarmos estáticos. A presença de Jesus requer de nós uma reação, requer de nós uma atitude, uma ação. Todas as vezes que Jesus fala quem Ele é para nós, todas as vezes que Jesus se intitula de alguma coisa, quando Ele coloca isso, Ele está dizendo: mas é preciso que você faça alguma coisa. A presença de Jesus pede de nós ação, reação. Quando Ele diz: eu sou a porta, mas se você não entrar pelos seus pés pela porta, nada vai acontecer. Ele diz: eu sou o pão, e você pode matar a sua fome, mas se você não pegar esse pão, se você não se alimentar desse pão, nada vai adiantar. Ele diz: eu sou a água que mata a sua sede. Mas a Bíblia diz que Jesus diz: aquele que tem sede, venha. Venha. A atitude é sua. Venha e beba da água. É isso que Jesus fala. Ele está falando que diante dele, da presença dele, a nossa fé precisa ser reativa. Talvez você esteja muito quieto diante da presença de Jesus.
E talvez você tenha vindo para cá pensando: o que será que Deus vai fazer hoje? O que será que Jesus vai fazer hoje? Jesus está aqui, Ele diz: eu vim, mas o que você vai fazer diante da minha presença? Qual será a sua atitude diante de mim? Jesus, Ele quer curar, Ele quer salvar, Ele quer abençoar, Ele quer ressuscitar, mas é necessário de uma atitude sua. As pessoas naquele lugar, elas tomaram várias atitudes diante da presença de Jesus. Elas reagiram diante da presença de Jesus, de uma maneira boa ou ruim, mas elas reagiram. Nós não vamos pensar hoje sobre todas as reações que aquelas pessoas tiveram. Depois você pode ler o texto. Mas eu quero pensar com você a respeito das 3 reações que as pessoas mais próximas de Jesus naquele local tiveram diante da presença de Jesus. Olha só, lá no verso 2, João fala que Marta, a primeira pessoa, diante da presença de Jesus, Marta servia. Marta servia. Servir é um verbo tão forte que João não coloca nenhum outro complemento. Ele só fala: olha, Marta servia. E talvez a gente pense assim: nossa, conhecendo a história de Marta, a gente pense assim e tenha na nossa mente aquele fato lá de Lucas 10, em que Marta está servindo novamente, e que Jesus chama a atenção dela e diz: Marta, Marta, por que está tão conturbado o teu coração? Por que você está tão preocupada, Marta? E aí a gente pensa que esse texto é Jesus falando para Marta a respeito do serviço e que ela não deveria servir. Não, esse texto não fala que Marta não deveria servir, mas Jesus está corrigindo Marta nas suas prioridades. Jesus está realinhando o coração de Marta nas suas prioridades. Sabe por quê? Marta estava servindo, mas a prioridade do seu coração era preocupação, era chateação, era conturbações, por causa de tudo que ela estava vivendo. E Jesus fala: não, Marta, existem outra prioridade. Realinhe o seu coração. E nós precisamos entender que naquele momento em que Jesus chama a atenção de Marta, é um momento atrás, antes, e que depois desse momento Marta viveu outros momentos com Jesus, e há pouco tempo Marta tinha estado com Jesus, e Jesus tinha falado para ela da ressurreição do seu irmão, e Jesus tinha dito para ela: Marta, você precisa confiar em mim. E o momento que Marta serve agora é totalmente diferente daquele momento. Agora Marta está com o seu coração realinhado na prioridade que é Jesus. Marta continuava servindo, lá como da primeira vez, mas agora Marta está com a prioridade certa. Não há reclamações mais, não há preocupações, porque Marta tinha o coração em Jesus. Tanto que Jesus acata o serviço de Marta e não fala nada. Imagine se Marta não estivesse servindo naquela reunião com tanto amor e tanta entrega. Provavelmente aquela mesa não estaria tão bem arrumada. Provavelmente o peixe não estaria tão quentinho. Não haveria tanta organização. Se você olhar ao seu redor, neste momento tem pessoas servindo. E se nós estamos sentadas confortavelmente num ambiente limpo, com ar-condicionado, com um bom som, é porque tem pessoas servindo. E é exatamente esse serviço. Com certeza você conhece pessoas que servem excelentemente igual Marta, porque é a forma que elas reagem com o seu melhor diante do Senhor. Quantas pessoas servem com tanta excelência e o fazem de maneira única,
porque essa é a sua forma de reagir diante da presença do Senhor. É uma aptidão, é algo que vem da sua natureza, é o que de melhor elas sabem fazer, e não há nada de errado. Servir é nobre, é grandioso, a palavra de Deus diz, mas é necessário servir com o coração em Cristo como prioridade. A Bíblia fala que quem serve é o maior. E não pense porque Marta não estava à mesa, porque ela estava servindo, ela não estava desfrutando da presença de Jesus. Não, Marta, como qualquer outra pessoa, estava desfrutando da presença do Senhor, reagindo com o que de melhor ela sabia fazer: servir a Jesus e aos outros. Mas não tinha só Marta, tinha Maria também, e eu não vou seguir a ordem aí, a gente vai para Maria agora. Maria também estava naquele local, e Maria também reagiu à presença de Jesus. Maria é uma história à parte. Maria, ela é totalmente imprevisível, espontânea. A reação de Maria é única. E Maria é citada na Bíblia 3 vezes. E nas 3 vezes Maria está aos pés de Jesus. Maria era uma adoradora nata. Maria é aquela pessoa que todo mundo sabe quando ela chega na igreja. Ela já chega adorando, ela já chega dando glória e aleluia, ela já chega querendo louvar, ela já chega querendo adorar. Na primeira música, Maria já está chorando, Maria levanta a mão, Maria fica de joelhos, Maria se joga no chão. Maria é uma adoradora. Maria não serve como Marta, mas Maria adora. Imagine Maria diante da presença do seu mestre, mas agora, acima de tudo, diante da presença daquele que ressuscitou o seu irmão. Imagine aquela adoração, como iria fluir do coração de Maria. Maria vê Jesus e a sua reação imediatamente é se jogar aos seus pés. Maria, ela não pergunta se pode, se não pode, se a casa iria aceitar. Maria não segue protocolos, Maria não segue manuais, ela não pergunta nada para ninguém, ela simplesmente se joga aos pés de Jesus e ela começa a adorar Jesus. A reação de Maria era adorar. Era o que ela sabia fazer de melhor. E a gente precisa entender muito bem essas coisas, porque nós estamos falando de forma, nós não estamos falando do que é melhor ou não, do que é mais importante ou não, mas nós estamos falando de formas de reagir com o seu melhor diante da presença do Senhor. O fato de a adoração de Maria ser tão extravagante não diminuía o serviço discreto de Marta, mas o fato do serviço de Marta ser tão essencial não diminuía a autenticidade da adoração de Maria. E a gente precisa entender que a nossa alma, a minha e a sua alma, flui diante da presença do Senhor com aquilo que nós temos de melhor para oferecer para Ele, e que ambas, tanto Maria quanto Marta, estavam dizendo de uma forma diferente: nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Marta adorava servindo, Maria servia adorando. Marta servia excelentemente e Maria adorava grandemente. E Lázaro, o ressuscitado? A Bíblia fala, Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Nossa! Mas como assim? Marta se envolvendo com tanto serviço, e ela ia e ela voltava e ela servia tão excelentemente todo mundo, e Marta com tanta extravagância, Maria com tanta extravagância, adorando os pés de Jesus. E nós olhamos para Lázaro, o objeto do milagre,
o objeto da celebração, do agradecimento, da gratidão. E Lázaro está sentado à mesa com Jesus. Que folgado! Talvez a gente pense, nossa, por que Lázaro não fez alguma coisa? Por que ele ficou lá tão irrelevante, só estando perto de Jesus, sentado à mesa? E nós poderíamos pensar, nossa, Lázaro poderia ter reagido diferente. Por que Lázaro estava só sentado à mesa com Jesus? Mas se nós olharmos profundamente a história de Lázaro, nós vamos entender por que a sua atitude diante de Jesus foi sentar à mesa e estar com ele. É porque no capítulo 12 de João, Lázaro está à mesa com Jesus. E isso pode parecer simples, mas se nós conhecermos a realidade da vida e do que aconteceu, o fato impactante que aconteceu com Lázaro, a gente vai entender o porquê que ele escolheu estar à mesa. Porque no 12 ele estava à mesa com Jesus, mas no 11 Lázaro estava na cova. Lázaro estava morto, Lázaro estava em decomposição, Lázaro estava podre. E só quem se enxerga na vida de Lázaro, que no capítulo 11 estava morto, fedendo, podre, que vai saber o valor de estar na mesa com Jesus no capítulo 12. Talvez para nós possa parecer tão sem valor, mas no 11 ele estava morto, no 12 ele estava à mesa com Jesus. E se a gente formatar na nossa mente essa realidade de ver que no 11 Lázaro estava morto, Lázaro estava podre, não há como desprezar o valor da atitude de Lázaro de estar à mesa com Jesus. O que Lázaro estava dizendo é: eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu enfrentei, eu sei quem eu era, eu sei que eu estava morto, eu sei que eu não tinha mais nada diante da vida, mas Ele me resgatou e hoje eu estou à mesa, sentada do lado de Jesus, aleluia. Só quem sabe a realidade do seu passado sabe o valor de você estar sentado hoje aí, na mesa, ao lado de Jesus. Eu e você poderíamos estar mortos. Se você olhar a sua realidade, da podridão que você vivia, do pecado, talvez morto não no corpo, mas morto em pecado, em lama, morto na pornografia, morto nos vícios, morto no adultério. Mas hoje você está sentado aí à mesa de Jesus, porque Ele te resgatou de onde você estava, e só você sabe o valor de estar aí nesse banco sentado, desfrutando do banquete. Ah, se você soubesse as tumbas que eu andei, a podridão que eu era, você não iria dizer que é uma atitude simples, eu escolher estar à mesa com Jesus. Sabe qual foi a reação de Lázaro diante da presença de Jesus? Ele se sentou ao lado de Jesus. E talvez essa atitude não tenha tanta grandiosidade motora. E lembre, nós não estamos falando do que é mais importante nas formas. Não, todas as formas importam. Mas eu quero que você se enxergue na vida de Lázaro. Talvez você chegou aqui e viu tanta gente boa servindo. Talvez você veja tantas pessoas excelentemente servindo aqui na igreja, adorando com tanta excelência. E talvez você se enxergue e eu só venho e sento e desfruto o banquete. Não, você tem uma história de transformação. E talvez aquela atitude de Lázaro não tenha tido tanto movimento motor de ir, de vir, de voltar, de servir, de se prostrar aos pés de Jesus, e tudo isso era válido, não tinha tanta movimentação, mas a atitude de Lázaro comunica: há um Deus que ainda faz milagres,
a vida de Lázaro sentado lá estava dizendo: há um Deus que ainda faz milagre. Se nós tivéssemos consciência do nosso passado, nós iríamos saber o valor que é estar hoje à mesa com Jesus. Sabe por quê? Lázaro poderia estar em qualquer outro lugar. Sabia? Hoje você poderia estar em qualquer outro lugar. Na casa dos pais, num bar, traindo sua esposa, jantando, mas você escolheu estar aqui. Lázaro poderia estar em qualquer outro lugar, porque Jesus, lá no capítulo 11, no versículo 44, ele diz assim: olha, o defunto saiu, e aí Jesus diz assim: olha, tira todos esses lençóis que estão amarrando Lázaro e deixai-o ir. Deixai-o ir. Veja que Jesus faz o maior milagre que alguém poderia ter na sua vida. Lázaro estava morto. Jesus ressuscita Lázaro e diz: tira tudo que está atrapalhando e deixa ele ir. O que Jesus faz é que ele não usa o milagre que ele fez para Lázaro, para prender Lázaro a ele mesmo, como um instrumento de dívida. Quem faz isso é o diabo. Eu te dou alguma coisa, mas você tem que me dar a sua alma, você tem que me dar os seus dias, você tem que me dar o seu filho, você tem que me dar me seguir. Jesus não. Jesus, ele não barganha milagre, ele não barganha bênçãos, ele faz o milagre. E ele podia dizer assim: olha, Lázaro, agora você tem que me obedecer, você tem que me seguir, e eu vou te dar os lugares para você ir, eu vou te dar as pessoas para você estar, eu vou te dar tudo, porque você tem que obedecer, porque eu te ressuscitei. Jesus não faz isso. Ele te dá o milagre, ele te dá a liberdade que você já tem. Depois do milagre, você pode estar onde você quiser, com quem você quiser, fazendo o que você quiser. A escolha, a liberdade é sua. Jesus não te priva a liberdade. O nome disso é graça. É graça. Ele te dá a liberdade. Jesus ressuscita Lázaro e entrega a ele a liberdade e o poder de decisão que ele continua tendo. Você vai para onde você quiser. Deixai-o ir. Você é livre para decidir estar onde quiser. Você não é obrigado a me seguir, Lázaro. Você não é obrigado a seguir Jesus. Você está aqui deliberadamente porque você quis estar. A escolha foi sua. Sabe por quê? Você deve conhecer que muitas pessoas, depois do milagre alcançado, depois da bênção alcançada, Lázaro poderia pegar a sua vida e sair para curtir. Jesus me deu a minha vida, agora eu vou curtir. Muitas pessoas recebem o milagre de Jesus, recebem a bênção de Jesus, e sabe o que elas fazem? Elas saem porque elas são livres, e elas vão curtir o seu milagre, vão curtir a sua cura, vão curtir a sua bênção, longe da mesa, porque a escolha é delas. Mas nós escolhemos estar na mesa com Jesus. Lázaro escolheu estar na mesa com Jesus. Não é a respeito do que Jesus faz para nós. Lembre, há uma graça sobre nós. É a respeito de quem Jesus é. Esse é o grande poder espiritual que Ele nos dá. A liberdade de escolher estar aqui. Você não veio obrigado. E pense, não foi uma atitude simples para Lázaro. Você pode pensar, mas Lázaro estava lá e foi muito simples ele estar lá com Jesus. Não, sabe por quê? Porque lá no verso 12 e 10, eu acho que não está aí, mas a Bíblia fala que os principais sacerdotes, eles também queriam matar Lázaro. Por que também? Quem era o alvo principal deles? Quem era? Jesus. Jesus era quem pregava contra todos os princípios, as regras religiosas que os líderes
religiosos pregavam. Então eles estavam planejando matar Jesus há muito tempo, mas agora eles não queriam matar só Jesus. Jesus, eles tinham razão para matar. Jesus era aquele que pregava, era aquele que curava, era aquele que confrontava eles. Jesus era aquele que agitava a multidão. Então tinha uma grande razão para matar Jesus. Mas e Lázaro? Lázaro não fez nada. E às vezes nós pensamos assim: porque eu estou sendo perseguido, porque eu estou sendo destruído, porque eu estou sofrendo, eu não fiz nada. Fique feliz. Sabe por que quiseram matar Lázaro? Porque Jesus era a causa, mas Lázaro era o efeito. Já imaginou se eles matassem Jesus e deixassem Lázaro vivo, como aconteceu? E até hoje chegou isso nós, porque mesmo que eles se tivessem matado a causa, deixando o efeito iria mostrar. Lázaro era a prova real, ambulante do poder de Jesus. Mataram a causa, mas deixaram o efeito. Então aquele efeito iria mostrar que aquela causa era verdadeira. Tanto que chegou até nós. Quantas pessoas, nós vimos no texto, passaram a crer em Jesus por causa da vida de Lázaro. Lázaro, a Bíblia fala, ele não pregou, ele não vinha aqui na frente para pregar. Lázaro não tem nenhuma mensagem, Lázaro não falou nenhuma palavra. A sua vida era a manifestação do poder da palavra de Deus. A sua vida emanava testemunho. A sua vida era a maior mensagem que Lázaro poderia ter. Lázaro era uma prova ambulante de que Jesus realmente era aquele que ele dizia que ele era. Lázaro era a prova ambulante do poder, do milagre de Jesus. Vamos imaginar uma cena aqui. Imagine, depois da ressurreição, quarta-feira, Lázaro sai de casa às 11 horas e se direciona para o açaí do Everaldo. Lázaro vai, chega na fila, tem muita gente, o açaí é bom, estou fazendo propaganda, depois ele tem que me dar uns litros, e ele fica lá na fila. Mas na mesma fila tem 2 fariseus e um saduceu, e eles estão pregando para o açaizeiro e dizendo: olha, você não pode crer nesse Jesus. Esse Jesus, ele é falsário. Ele diz que ele é o Filho de Deus. Ele diz que ele faz milagres. Ele diz que ele faz, que ele muda, que ele transforma, que ele cura. E aí o saduceu, que uma das maiores doutrinas dele é: não existe ressurreição. E o saduceu diz: é isso mesmo, esse Jesus é um falsário, você não pode crer nele, açaizeiro, não pode. Sabe por quê? Porque ressurreição não existe. E nessa hora, o açaizeiro olha para a fila. Lázaro, sem dar uma palavra, acena, ressurreto, vivo, manifestando o poder da glória de Deus. Tire Lázaro, coloque você na fila do açaí, no banco, na sua escola, na sua universidade, na sua casa. O que a sua vida tem manifestado do poder de Deus? Será que as pessoas olham para você e dizem assim: nossa, não é aquele em que Jesus não ressuscitou o corpo, mas ressuscitou os sonhos? Não é aquele que não estava na cova da morte, mas estava na cova da bebedeira? E olha, Jesus transformou a vida dele. Olha, não é aquele casal que estava com um casamento morto? Olha, Jesus ressuscitou. A nossa vida precisa ser uma manifestação ambulante da palavra de Deus. Você pode pensar assim: por que queriam matar Lázaro? Sabe por quê? Porque se Jesus não tivesse entrado na vida de Lázaro, eles não iriam querer matar. Se Jesus não agir e se manifestar na sua vida, fique tranquilo, o inimigo não vai querer te destruir. Mas se o poder de Deus
ser manifesto na tua vida, você vai ser alvo de ataque do inimigo, porque você é o efeito e você manifesta a causa. Se você não ameaça o inferno, se você não desestrutura o inimigo, há algo de errado. Mas entenda, apesar de toda essa pressão, Lázaro estava também sendo procurado para morrer. Mas Lázaro escolhe sentar à mesa. Muitas vezes nós não estamos sendo ameaçados de morte. Nós estamos sob pressão. Mas quantas vezes nós não queremos sentar à mesa? A escolha sempre vai ser nossa. Sempre. E talvez você pense assim: mas Jesus não ressuscitou a minha vida, eu não morri, Leila. Olhe para o seu passado. Veja quantas coisas estavam mortas. E a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. E Jesus nos ressuscitou. Jesus nos deu vida eterna. Hoje a mesa está posta. Não só a mesa da ceia, mas o banquete da salvação está posto. Fique em pé. E hoje você escolheu estar na presença do Senhor. Ele está aqui. De que forma você tem reagido na sua vida, no seu relacionamento com Jesus? Você tem servido, mas servido com o coração na prioridade? Você tem realinhado o seu coração diante da presença de Jesus? Você tem adorado ao Senhor com a maior intensidade, sem olhar para ninguém, sem se preocupar com o que vão pensar? O seu coração é adorador e ele flui em adoração. Ou você está sentado à mesa, consciente do seu estado, de quem você era e de quem você é hoje? Feche os teus olhos. Nós vamos orar.